A gente vai falar um pouquinho de pipeline hoje, lá na frente, mas aqui, para vocês entenderem, né, o pipeline, ele tem assim, 4 indicadores básicos, né, 4 indicadores principais. Primeiro é o CRM, né, que é o Customer Relationship Management, ou gerenciamento de relacionamento com o cliente, tá? Meu inglês não é ruim, tá? Então não adianta. A parte de gerenciamento, né, relacionamento com o cliente, a gente já falou lá atrás. Então, a parte é um dos componentes do pipeline. Ainda dentro deste primeiro, do CRM, né, a gente ainda engloba as áreas de marketing normal, né, o basicão de marketing, e vendas, que a gente vai falar. A gente vai comentar sobre vendas, a gente vai falar um pouquinho, vai começar hoje falando sobre isso. A primeira parte da aula, a gente encerra a parte de dinheiro, todo o componente inicial do pipeline é dinheiro. O que quer dizer o dinheiro? Bom, é você fazer suas contas, estabelecer seu preço, né? Você estabelecer a sua imagem, porque o que você cobra está diretamente relacionado à imagem que você tem. E hoje a gente vai falar um item bastante importante para encerrar essa fase, que é o ticket médio. Eu já vou explicar para vocês o que é isso. Ainda dentro do pipeline, a gente tem o chamado ciclo de vendas, que a gente já falou sobre o ciclo de vendas de mercadoria. Lembra que a gente falou lá da vaca leiteira, do abacaxi, lembra disso? Né? Das matrizes, né? Que a gente já falou. Produtividade, a gente já fez alguns comentários também na aula passada, que a gente encerrou falando de produtividade. Na passada não, que foi revisão de prova, né? Na outra, né? Falando de produtividade da equipe, né? Você fazer, ocupar suas horas ociosas, né? A gente comentou sobre isso. Então, para fechar o pipeline e vocês entenderem o que ele é, hoje a gente vai falar de ticket médio e um pouquinho de marketing, tá? Vamos lá? O que é um ticket médio de vendas? Quem trabalha com vendas aqui? Tem algumas de vocês que trabalham com vendas, não? Sim. Quem falou sim aí? Simone. A Simone? É uma Simone. Simone, o que é ticket médio, Simone? Você sabe? No que eu trabalho, que é em crédito imobiliário, o meu ticket médio é assim. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês vão entender. Por exemplo, eu tenho um financiamento imobiliário de um prédio que contém 20 unidades. Então, eu quero saber qual que é o meu ticket médio por unidade. O que é o meu ticket médio lá? É o quanto o cara vai financiar com o banco. Então, o que ele vai financiar com o banco? Ele tem um saldo devedor com a construtora e esse saldo devedor é o ticket médio de cada unidade. Então, vamos supor, cada unidade vale 500 mil reais. Na fase de construção, ele já pagou a construtora, então o ticket médio dele, quando o imóvel está pronto, é em torno de uns 350 mil. Então, 350 mil é o que ele vai financiar para o banco. Esse é o ticket médio por unidade. Isso, olha, ticket médio, então, vamos trazer isso para dentro do nosso consultório? Ticket médio é a média de gasto do seu paciente dentro do seu consultório. E é uma coisa bastante interessante da gente fazer, então, para quem já está em consultório, trabalhando para terceiros ou tem seu próprio consultório, é interessante você fazer esse tipo de conta, porque quando o paciente vem e ele está gastando abaixo desse ticket médio, é porque você não está conseguindo fazer uma venda adequada para esse paciente. Então, você vai pegar, para quem já está trabalhando, a sugestão é começar a pegar o mês. Então, pega o mês, todos os pacientes que entraram, né, entrou 10 pacientes esse mês. Eu tive um faturamento bruto de 30 mil reais. Eu vou dividir 30 mil dividido por 10, dá 3 mil por paciente. A conta é super simples, tá? Então, eu tenho como objetivo que o meu próximo paciente gaste comigo no mínimo 3 mil reais. Então, eu tenho que fazer um orçamento para ele que atinja esse valor. É óbvio que vai aparecer, vez ou outra, um paciente que não tem nada para fazer. É profilaxia básica e prevenção. Não tem como você vender 3 mil reais para um paciente de profilaxia básica. Então é impossível você atingir o ticket médio com esse paciente. Mas tem outros pacientes que vão ter tantas coisas para fazer na boca que ele não vai querer fazer tudo. Então o objetivo é que você faça que ele atenda o mínimo necessário para você bater esse ticket médio.
Tá? Então, o ticket médio de vendas, né, tem uma definição aí legal. É o indicador geralmente utilizado para apurar a eficiência do negócio. Então, através desta média de vendas, você consegue ter uma noção de quanto eficiente você está sendo no seu negócio, do quanto de serviço você está conseguindo vender para o teu paciente. Tá? Lembra que eu falei logo no início do curso que a gente ia substituir algumas palavras aqui. Às vezes tem colega que vai dizer, nossa, que feio, ele está falando em venda, em empurrar serviço para o paciente. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, nós estamos falando de gestão, não estamos falando de odontologia. Na gestão, você tem que fazer o seu negócio funcionar. Para o seu negócio funcionar, você tem que estimular que o seu cliente compre de você o teu produto. Se ele veio para comprar uma geladeira, você tem que tentar empurrar para ele um fogão e um depurador de ar, gente. E é assim que funciona em qualquer área de vendas. Percebam que quando vocês vão comprar um sapato, o vendedor nunca te traz só um sapato. Ele vê mais ou menos o seu gosto, ele tenta adivinhar o que você gosta, ele vai trazer 4, 5, 6 pares diferentes para você provar. E aí, quando você prova, ele percebe que você já está escolhendo um, ele vai te oferecer um par diferente, de um outro estilo, para você conhecer e tentar te convencer a levar aquilo ali. Tá? A mesma coisa é quando você entra nas Casas Bahia. Eu vim comprar uma televisão. Você não quer aproveitar para levar o home theater? No pacote a gente faz tanto. Então, a ideia é que o vendedor consiga atingir aquela meta de venda por cliente. Então, quem trabalha com venda sabe disso. Existe a meta de venda geral do mês e existe a meta de venda por cliente, que é o chamado ticket médio de vendas, né? Então, se você tem lá um negócio, você vai estimular o seu vendedor a bater essa meta, né? Dentro disso, então, o ticket médio é o valor médio que cada cliente compra em seu estabelecimento, o quanto que você consegue vender per capita, tá? O valor é simples de calcular. Você pega o total das suas vendas, ou seja, seu faturamento bruto, pega o número de clientes ou pacientes que entraram e divide um pelo outro, tá? E aí você tem esta média de vendas. A conta é simples, é igualzinha àquela que eu comentei com vocês, tá? O ticket médio ele é indicado para uma apuração de desempenho, né? Ou seja, a eficiência que o seu comércio tem frente ao público-alvo. A fórmula básica é faturamento bruto dividido pelo número de vendas. Não tem segredo. Então, vamos lá. Aqui, ó, um exemplo. Eu vendi 30 mil reais. Foi para 100 consumidores, ou seja, 100 pessoas entraram na minha loja. Eu consegui vender 30 mil reais. O meu ticket médio é 30 reais por pessoa. Aí o cara entrou para comprar um par de meia. O par de meia custa 10 reais, eu tenho que tentar vender para ele 3 pares de meia. Ou coloco uma cueca no meio. Ou coloco uma camisa, que já aumenta o meu ticket de vendas. No meu consultório, o paciente entrou para fazer, sei lá, ele veio só fazer aquela restauração do dente da frente que fraturou. A ideia é tentar mostrar para o meu cliente a importância da prevenção e de ele fazer um bom tratamento geral. A ideia é que você consiga mostrar para esse paciente e convencê-lo de que ele tratar só aquele dente da frente não vai ser produtivo para ele. Por quê? Porque ele tem tantas outras coisas para fazer na boca que em pouco tempo aquilo que ele fez não vai estar mais em bom estado. É o típico caso daquele paciente que vem com índice de cárie altíssimo e só quer tratar aquele incisivo central que ele está vendo a cárie. Ele não está se importando com as classes 5 que ele tem nos molares para fazer, com aquela MOD que tem no outro molar para fazer, com aquele pré-molar meio fraturadinho. O problema dele é o sorriso, é aquele central. Então, cabe a nós tentar mostrar para esse paciente o quê? A importância dele tratar do restante, né? Ou o paciente que vem para um tratamento clínico numa boca razoavelmente saudável e você tentar vender para esse paciente um tratamento clareador. Olha, se você clarear os seus dentes antes, você vai ter um resultado estético muito mais satisfatório. Se você fechar comigo esse clareamento agora, eu posso te dar um desconto legal. Porque se você vier depois para fazer o clareamento, além de eu ter que trocar de novo suas restaurações, ele vai custar mais caro. Então é tentar entregar para este paciente
ou vender para esse paciente um algo a mais. Algo que às vezes ele nem pensava que podia fazer com você, ou que ele não estava nem pensando em gastar naquele momento. Pegar esse cliente, né, pela vontade do momento. E aqui a gente já começa a entrar, então, no tema do marketing, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Que é o quê? É vendas. Marketing é vendas, tá? Então, tentar fazer o ticket médio, né, é como você fazer com que o mesmo grupo de clientes compre mais. Exatamente isso que eu comentei, né? Você pegar aquele grupo de clientes que você já tem e tentar vender um algo a mais para ele. Isso é lógico, você precisa fazer com que ele entenda o que ele está comprando e por que é importante ele ter aquele produto que ele vai levar, né? Que é algo que eu já comentei aqui, acabei de comentar, algo que ele nem pensava quando ele entrou na loja, no seu consultório, na sua clínica. Ele foi para fazer restaurações dos dentes anteriores, você conseguiu vender para ele um clareamento dental, né? Ele foi para fazer facetas em resina, você conseguiu vender as facetas de cerâmica. E por aí vai. Apesar de que eu prefiro as de resina, mas tudo bem, isso é um detalhe, né? E por aí vai, né? Então, a ideia é exatamente essa, fazer com que o seu cliente compre mais de você. Não é tentar empurrar para ele algo que ele não precise, tá? Então, não é como a Imbra fazia antigamente, que o paciente entrava com a falha de um molar e a Imbra vendia para ele a extração do segundo molar para colocar 2 implantes. Não é isso que eu estou falando, isso é antiético. É dentro da ética você tentar oferecer para o seu paciente um algo a mais, um tratamento a mais que ele esteja precisando, né? Então, quando você consegue vender esse algo a mais para o seu público, automaticamente você está aumentando a média de venda ou aumentando o seu ticket médio. Aí uma frase para vocês pensarem, né? O bom empreendedor sabe ouvir e atender às necessidades da sua clientela. Trocando em miúdos, você tem que tentar entender quais são as necessidades daquele cliente que está entrando pedindo para fazer só um dente. Por que será que ele só quer fazer aquele dente? Será que ele teve experiências ruins com outros dentistas? Será que ele está querendo experimentar o seu trabalho porque ele nunca foi? Será que ele te achou caro demais, né? Ou será que ele realmente é um paciente que não está em condições no momento de fazer um tratamento mais amplo? Ou será que é você que não está dando chance dele pagar o tratamento? Eu não dou, eu só quero receber tudo à vista, eu não gosto de parcelar, eu tenho medo de que o paciente não me pague, né? Tem muito colega que ainda trabalha desse jeito. Tem algumas variações de ticket médio na literatura em geral, né? Você pode fazer o ticket médio por item ou por cliente. O que você chama de ticket médio por item? Então, por exemplo, o paciente A entrou no meu consultório e ele tinha restauração, pério, cirurgia e endo para fazer. O paciente B tinha prótese, tinha endo e tinha pério, não tinha restauração. Então, você vai compondo os itens e você divide. Eu fiz 500 procedimentos esse mês. Eu faturei 10 mil reais. Você vai dividir os 10 mil pelos 500 procedimentos. Então, você tem o ticket médio por item vendido. É a média. Isso não significa, por exemplo, que uma prótese está cobrando 2 mil e a sua média por produto seja 500, estou perdendo dinheiro. Não é isso. É a média por item vendido. Tá? É como, por exemplo, uma loja de automóveis. Eles têm carros lá de 30 até 150, 200 mil. Mas, na média, ela vende carros de 45. Bom, isso não quer dizer que ela está superfaturando de 30 e vendendo abaixo da tabela os de 150. Só quer dizer que ele vende um volume muito grande de carros perto dos 50 mil. Por isso que ele dá ali aquela média de 45, 50 mil de vendas. Na média por itens. A mesma coisa para a gente, tá? Ou o outro ticket médio é o que eu já comentei com vocês, tá? É o por cliente. Esse eu acho que é o mais importante para a gente. Mas é interessante, se você começar a enveredar por esse caminho das contas e começar a levar o seu consultório a sério, ter esse ticket médio por item. É bastante interessante o que você consegue de resposta, tá? Para quem tem clínicas maiores ou administra pessoas, né?
você começa a ter que fazer um outro tipo de conta. Que nem a Roberta lá, ela tem mais de um dentista trabalhando para ela. Tem mais alguém aqui que trabalha em consultório? Seja como empregado ou patrão? Eu sou auxiliar, trabalho. Você é auxiliar. É um dentista só onde você trabalha? 40 dentistas. 40 dentistas, tá. Então, mas eu não sei BO nenhum de administração, só faço asepsia. Não, tudo bem. Mas você tem lá 40 dentistas, é uma clínica particular? É uma... É particular, mas é uma associação. É uma franquia. É que é de associados, de funcionários públicos. Ah, ele atende um sindicato. Oi? É tipo um sindicato, atende o pessoal só associado, né? É isso, associado. Tá. Mas tudo bem, que fosse uma clínica. Por exemplo, o dono dessa clínica, ele teria, para ele poder administrar bem essa clínica, ele teria que fazer, durante a gestão dele, o ticket médio por colega, por atendimento. E aí ele deveria fazer isso daí, para ser um pouco mais justo, por especialidade. Como são 40 dentistas, eu imagino que tenha mais de uma especialidade sendo atendido. Então, se você pegar lá, vamos pegar uma especialidade, um endodontista, vamos supor que desses 44 fossem endodontistas. Ih, acertou, são 4 endo mesmo. Ó, tá vendo? Ó, eu sou bom nessas coisas, hein? Não, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, então vamos pensar, essa clínica está faturando, um exemplo, tá? Essa clínica está faturando, vamos lá, colocar 1 milhão por mês, com 40 dentistas, né? Se eu pegar o meu ticket médio só por endodontistas, então vou ter que dividir deste faturamento bruto, ver o que está entrando de endo, vamos supor que entre lá, desses 1 milhão por mês, entre 300 mil de endo. Vamos botar 400 mil para fazer conta redonda, tá? 400 mil é de endo, tem 4 dentistas. Só que um dentista sozinho corresponde a 250 mil do faturamento. Tem coisa errada com os outros 3, não tem, não? Esse ticket médio dos endodontistas está estranho. Então, eu, como gestor, eu teria que começar a tentar entender por que um dos dentistas, endodontistas, consegue faturar 250 mil e os outros estão faturando 50 mil cada um, né? Por quê? Como é que um consegue 250 mil e os outros só conseguem 50? O que tem de errado, né? Eles não estão trabalhando, não estão produzindo, não estão conseguindo vender o trabalho deles. O outro é mais cativante. O que o outro tem a mais que os outros para ser mais cativante? E eu, como gestor, eu tenho que entender este momento, entender esta diferenciação entre os colegas e tentar puxar os outros 3 para que eles tenham o mesmo carisma ou a mesma forma de vender os trabalhos, para que ao invés de 400 eu passe a faturar um valor maior do que isso, 600, 700 mil, que é o potencial. Se um consegue 250 mil, por que os outros não conseguem aumentar o faturamento? Então eu teria que fazer esse ticket médio por especialidade. Vamos supor que eu trabalhe numa clínica que tem 4 colegas e os 4 são clínicos gerais, né? Eu, como gestor dessa clínica, tenho lá 4 funcionários. Um dos funcionários fatura 10 mil, o outro fatura 8, o outro fatura 12, o outro fatura 9, então eu tenho um ticket médio muito perto de cada um. Então não tem muita coisa que eu possa fazer, talvez aparar algumas arestas. Agora, se eu tiver lá um colega faturando 20 mil, o outro faturando 5 mil, é muito discrepante. Por quê? Todos são clínicos gerais, por que um está faturando tão mais do que o outro? A primeira coisa que eu tenho que ver é carga horária. Se eles estão cumprindo a mesma carga horária, obviamente eles teriam que ter faturamento semelhante para a minha clínica. E aí estabelecer para esses colegas aí uma meta. Você tem que fazer meta, querido. Aí você fala assim, mas eu vou transformar o meu consultório num projeto de vendas. Gente, a gente está falando de gestão, a gente não está falando de odontologia, como eu disse desde o início. Você quer fazer com que o seu consultório fature. E, lógico que isso a gente tem que seguir, os códigos de ética, toda a biossegurança. Eu não estou falando para vocês quebrarem nada disso. A gente está falando de vendas aqui, né? Vendas. Então eu tenho que ver por que um vende tanto e o outro não vende nada. Pô, será que ele é mais simpático com os clientes? Será que ele tem mais jeito? Ele não é tão... não tem a mão tão pesada? Ele é mais envolvente com os... O que será que está acontecendo? Então tem que começar a perceber isso. Ou,
no terceiro caso ali, por exemplo, eu tenho 3 filiais. As 3 filiais são muito semelhantes em termos de perfil de pacientes, né? Atende o mesmo tipo de classe social. Eu tenho a mesma quantidade de cadeiras em cada filial. Os dentistas têm mais ou menos a mesma formação. Então, por que uma unidade está faturando 200, 300 mil e a outra está faturando só 30, 40 mil? O que acontece de errado com essas unidades, né? Acho que eu já comentei aqui com vocês, eu tenho uma aluna na atualização, lá no curso da Funorte, que ela é gestora de uma unidade Sorridentes. Só que assim, o patrão dela tem 13 unidades da Sorridentes. 13. Eu descobri que o patrão dela, inclusive, não é dentista, tá? Ele é um empresário da área de vestuário. Ele tem tecelagem, faz roupa, né? E ele usa os consultórios como um investimento extra para o faturamento dele. E a gente batendo um papo. A unidade que ela administra tem um faturamento médio mensal de 500 mil reais. Só que assim, ele tem 13 unidades, ele tem outras 12 unidades. Ele está com 4 unidades que estão trabalhando no vermelho. E aí ele chamou ela exatamente para isso. Falou, vai lá para mim, vai ver o que está acontecendo nessas unidades, que eu não posso trabalhar no vermelho, vou mandar todo mundo embora, eu vou fechar, vou devolver a franquia. E aí é o que ela estava fazendo até a gente entrar na quarentena. Depois disso aí eu não soube mais notícias dela. Ela estava fazendo um levantamento de todas as franquias, fazendo o levantamento do ticket médio de vendas de cada dentista, vendo o que estava acontecendo nas franquias, quais os tipos de pacientes que eram atendidos, o número de pacientes atendidos dia, o número de horas ociosas cadeira, para ela poder fazer um levantamento do que poderia ser melhorado nessas unidades para que elas voltassem a faturar algo próximo da unidade matriz, daquela que mais faturava. Então, é importante que, se você vier a controlar, você não precisa ser dono, na verdade, você pode ser um gestor, você pode ser um gerente das clínicas, né? Um gestor de qualidade. São áreas que o dentista pode trabalhar. Então, de repente, você entender essa venda média por unidade. Por que uma unidade vende mais e a outra vende menos, né? Então, aqui uns exemplos. Vamos lá. O faturamento com cirurgias e implante num consultório X é 60 mil, atende 15 pacientes por mês. Então, cada paciente vai gastar, em média, comigo, 4 mil reais. Com prevenção, eu faturo 40 mil. Eu atendo 96 pacientes de prevenção. O ticket médio de prevenção é 416 reais. Aqui você consegue ter, por exemplo, um parâmetro de eficiência. Vamos lá. Eu atendo 450 pacientes por mês, por exemplo, mas eu só consigo vender profilaxia para 300. Tem coisa errada, vocês não concordam comigo? Se eu só vendi profilaxia para 300, pera lá, eu atendo 450, os outros 150 não precisam, no mínimo, de profilaxia nenhuma? Tem coisa errada. Isso vocês conseguem com esse tipo de estatística. Tem que ser vendido. Profilaxia é algo que se vende para todos os pacientes. Tem que ter 100%. O ticket médio tem que ser 1 por paciente no mínimo, né? Então a gente tem que entender isso. Esses números trazem algumas coisas interessantes para a gente, tá? Continuando, olha lá, por colega. O dentista A faturou 36 mil, né? O B faturou 30 mil, atendeu 22. Olha, a média de venda dele está bem próxima. É que o primeiro deu a sorte de atender 2 pacientes a mais. Vocês começariam a estranhar se o dentista A atendesse 25 e o dentista B só atendesse 10. Mesmo com um ticket médio muito próximo, né? Ele tem um volume baixo de pacientes atendidos. Aí tem que ver, ele trabalha menos do que o outro. Legal, então é proporcional ao que ele trabalha, tudo bem. Não, mas os números são importantes de serem interpretados, tá? E aí a gente passa a tentar entender como projetar, né? Então a gente vai analisar, acompanhar esse indicador médio, a gente deve acompanhar isso mês a mês de preferência, né? E aí a gente começa a ter ideias de como evitar prejuízos.
né? Aumentando a produtividade dos colegas, vendo o tempo ocioso de cada um na cadeira. Pô, o colega que trabalha lá na sala A, ele está tendo muita janela na agenda dele. Por que será que isso está acontecendo? Então, se ele está tendo muita janela, vamos tentar condensar esses pacientes dentro dos horários ociosos e ver se eu consigo dispensar ele um dia da semana. Por que eu vou ter um dentista lá atendendo 3 dias por semana se ele só atende 3 pacientes por dia? Pô, concentra esses 9 pacientes num dia só e ele vai atender um dia só. Você põe outro especialista, outro colega para atender nos outros dias, né? Não tem sentido também ele se deslocar de casa para atender um paciente por dia. A não ser que você esteja iniciando uma clínica, você esteja iniciando uma nova clientela, e aí faz sentido, mano. Um consultório que já está montado há algum tempo, isso é contraprodutivo, né? Ociosidade é ruim para a cadeira. É ruim você ter essas horas vagas na sua cadeira, certo? Certo. O ticket médio geral de uma empresa, se for alto, só significa o quê? Que pode significar que seus clientes estão esperando um tempo maior para ser atendidos, tá? Às vezes o produto está lá na fila de espera, né? E você não está conseguindo dar conta. Ou pode ser que você esteja personalizando produtos e serviços, e aí é um atendimento até de alto nível. Então, pode ser que realmente você consiga esse tipo de trabalho. Meus pacientes acabam tendo uma espera muito grande, né? Tem um tempo alto, mas quando eles vêm, eles gastam muito comigo, porque o seu trabalho é diferenciado. Então, é o que acontece, por exemplo, hoje no meu consultório, e eu vou me dar como exemplo. Eu trabalho, em média, hoje, quando eu trabalho, né? Porque com essa quarentena a gente não está trabalhando, 60 horas por mês dentro do meu consultório. Então, é muito pouco. A média dos dentistas por aí é 160, 180 horas dentro do consultório. Então, eu estou trabalhando 1/3 do que a maioria trabalha. Só que o meu médio, eu acho que eu tenho um gráfico aqui, depois eu mostro para vocês. O meu ticket médio por paciente é muito alto, né? O paciente não gasta menos do que 1.800 no meu consultório por paciente. Então, ele tem que vir e tem que gastar, senão também não ganha meu dinheiro, né? Se você trabalhar com tickets médios muito baixos, isso significa que você tem que ter uma demanda maior de clientes. E aí a gente entende, por exemplo, o público-alvo que a gente falou lá atrás. Lembra que eu comentei? Qual é o seu público-alvo? Eu vou trabalhar com um paciente mais pobre, uma classe social mais baixa. Obviamente, você vai trabalhar com preços mais baixos. Você trabalhando com preços mais baixos, automaticamente você vai ter um ticket médio mais baixo. E para você atingir a sua meta, vamos supor, é possível você ter 2 consultórios muito distintos, um atendendo classe A e o outro atendendo classe D e E ambos faturarem o mesmo no final de um mês. Só que em um consultório, o dentista atende um paciente a cada 2 ou 3 horas, e no seu consultório de classe mais baixa, você vai atender um paciente a cada meia hora. Porque aí você tem que ter um volume maior de vendas, um volume maior de pacientes atendidos, tá? Aqui, ó, exatamente o que eu falei, tá? Aqui são alguns parâmetros do tipo de valor que você tem que obter dos seus pacientes, né? Quando você trabalha com as diversas classes sociais aqui. São valores relativamente atualizados, ó, tem só 3 anos aí, a inflação não está tão alta, vocês podem até atualizar essa tabela depois. Então, aqui seria o objetivo de gasto dos pacientes de vocês dentro das classes sociais de cada um, tá? Então, você pegar, por exemplo, a classe C, você não pode ter um ticket médio abaixo de 2.000. O seu foco é de 2 a 3,5, né? Ao passo que pacientes da classe E, o ticket médio é de 1.200, não passa disso. Então, vamos pensar. Eu costumo dizer isso daqui quando a gente fala de público-alvo. O paciente rico, aquele da classe A, o milionário de verdade, se ele não tem dentista, ele não tem porque ele não quer, tá? Posso garantir que não é com vocês que ele vai tratar, porque ele conhece os melhores e tem indicação dos melhores e os mais caros e os mais variados tipos de dentistas do mercado, que o cara é rico. Então, se ele tem a boca ferrada, estragada, tem porque quer, não é por necessidade, é porque ele não tem interesse, não dá valor ou morre de medo.
tá? O paciente da classe E é aquele que não tem dinheiro para gastar com dentista, na média. Então, não é um paciente foco de um consultório particular. É o típico paciente de posto de saúde. E se ele vier no particular, ele vai resolver o problema de dor dele, eu não estou falando de tratamento. Ele vai resolver a dor. Ele está com um problema endodôntico, ele vai abrir, vai drenar e não volta, né? Vai pegar a receitinha e vai embora para casa. E depois ele vai no posto para arrancar o dente, tá? Então também não é o nosso foco. O nosso foco vai ficar naquelas 3 classes, tá? Classe D, C e B. Meu consultório hoje ali está na classe D. Eu, por exemplo, atendo pacientes de classe D. Estou ali no limite da D com a C. Então, o que acontece? Eu tenho que batalhar ali para que meus pacientes consigam comprar comigo um valor um pouco maior para poder ter um volume de vendas dentro daquelas 60 horas que eu me proponho. Aqui foi a evolução ou involução, se vocês preferirem a frase, do meu ticket médio de 2017 para 2019. Isso um pouco tem a ver com a minha tabela de preços, tá? Eu segurei a minha tabela de preço nesses 3 anos, estou fazendo reajuste nela agora. Então eu tinha, em 2017, o paciente gastava em média comigo 2.746. Em 2019, no ano inteiro, ele gastou uma média de, R$2.000, vamos arredondar. Eu perdi R$750 por paciente durante o ano. Isso significa o quê? Significa exatamente o que vocês estão vendo, que o meu faturamento em 2019 foi menor que o de 2017. Em parte por eu estar ausente por conta da faculdade, eu entrei na faculdade em 2017, em setembro de 2017, então eu tinha mais tempo para dedicar aos meus pacientes, e aí eu estou fazendo um novo ciclo, então a gente está começando um novo ciclo no consultório, fazendo com que eles se acostumem com os meus novos horários, e isso leva um período de tempo, tá?